Já está no ar, Érico? Não, né? Boa noite, gente. Que alegria ter vocês aqui conosco novamente. Uma live hoje para lá de especial. Vamos dar boa noite para todos os nossos convidados. Paulo Maia, começa aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso canal de comunicação. Nossa ideia neste canal é aproveitar esse momento em que todos nós estamos recolhidos ao nosso lar, no aconchego da família, e refletir um pouco sobre alguns assuntos. Hoje o Simão vai falar conosco sobre a importância do Evangelho de Jesus para o exercício da mediunidade. Simão, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado por atender ao nosso convite. Boa noite a todos, agradeço pelo convite, Paulo. Eu fico muito honrado e alegre com o convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre essa temática que vocês propuseram. Estamos aqui também com a Regina, nossa diretora da área da mediunidade. Oi, Regina. Oi, Paulo, boa noite a todos, uma alegria poder estar aqui, principalmente com o Simão Pedro, que para nós é uma referência muito grande de estudo, de aprendizado. Acho que ela não gosta muito de você, viu, Simão? Você vai ver pelas perguntas. Só tem um detalhe, eu não consegui ouvi-la. Não conseguiu? Um problema técnico aí que eu não estou ouvindo a Regina. Uai, aqui o áudio está aberto. Eu ouço bem você, mas não ouvi a Regina. Então, enquanto nossa equipe técnica verifica isso, estamos também aqui com a Cláudia e Euclides, que sempre nos encanta enquanto canta. Não é isso, Cláudia? Esperamos. Graças a Deus. Então, vamos todos elevar os nossos corações e pensamentos ao som, então, da música de Cláudia e Euclides. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Vamos cantar o Consolador, de Ricardo Marques. Como aliviar a dor do sofredor e mostrar que o Pai é eterno amor, só se for através do Espírito Consolador. Só se for através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existiu o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus, que o Consolador viria numa chuva
iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e buscando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Muito bom, Cláudia e Euclides. Obrigado. Vamos então. Regina, você quer fazer mais um teste para ver se o Simão está conseguindo te ouvir? Podemos, tá? Tá ouvindo? Agora ouvi. Normal, né? Tá, Só boa. faltava uma boa música. Pois é, exatamente. Ai, mas voltando ao que eu estava falando, para mim é uma alegria muito grande estar com você e que eu considero uma grande referência no movimento espírita, tá bom? Referência de estudioso, como vocês são, né? De aprendiz, como nós somos, né? Com Só certeza. Isso. E olha lá, mineiramente falando, capengando muito eu vou andando, viu? De maneira nenhuma. Vamos mais uma canção, então, e a gente já te passa a palavra, Simão, para a gente entrar na temática. Cláudia. Prefiro continuar ouvindo a música. Euclides, para a gente ir harmonizando. Nós vamos cantar João Cabete. É uma canção que se chama Gorjeios de Luz. Cada um na sua casa, vibrando para esse evento, para a gente poder estar recebendo o melhor, né, para nós. Vibremos, irmãos queridos, neste ambiente de amor. Vibremos sempre unidos, com a alma aberta em flor. Vibremos com emoção, fazendo o bem sem cessar, cumprindo a nossa missão, tendo o mestre em nosso olhar. Vibremos sempre sorrindo, semeando paz e alegria, o excelso amor construindo, com as luzes da harmonia. Vibremos em doce prece da sinfonia do bem, que o sol do amor nos aquece, com as bênçãos do além. Servir e lutar com imenso prazer, o bem semear é o nosso dever. Com a alma cantar gorjeios de luz, amar sempre amar o meigo Jesus. Servir e lutar com imenso prazer, o bem semear é o nosso dever. Com a alma cantar gorjeios de luz, amar sempre amar o meigo Jesus.
Então, gente, estamos de volta. Alegria imensa estarmos com Simão Pedro de Lima, né? E é interessante dizer, todo mundo pensa, né, Simão, que você é professor de língua portuguesa, porque você sempre dá uma aula de língua portuguesa para a gente. Mas você é professor de história, não é isso? Não, eu sou professor de direito constitucional, direito administrativo, a minha área é a área jurídica. E já fui professor de história na minha juventude, na época de cursinhos, na época de ensino médio, eu dava aula nesses níveis de ensino. E dei aula no curso de história também na faculdade. Mas, ultimamente, a minha área é a área jurídica, a área do direito. E a língua portuguesa? É só para consumo próprio? Língua portuguesa para todos nós, né? Mas no meu caso, que sou advogado, a língua portuguesa é um instrumento de trabalho, né? Eu tenho que saber manejar o instrumento, porque palavras erradas podem ter sentidos errados, né? Então, nós precisamos seguir a língua portuguesa. E em casa eu tenho, assim, uma professora, porque a minha esposa é professora de língua portuguesa. Está explicado. Está tudo explicado. Então, aqui sempre ela vai me corrigindo quando eu vou errando, né? Ou seja, não é sempre que ela vai me corrigindo, ela me corrige sempre que eu erro sempre. Como diz Jora de Anjos, né? À frente de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? E no caso dela está bem à frente, viu? Tenta me puxar, viu? Nosso abraço a ela. Dou sim, com alegria. Então, gente, o Simão não é desconhecido para nós, como a Regina adiantou, ele é uma grande referência para o movimento espírita, né? E todos nós gostamos muito de ouvir o Simão, e hoje ele vai falar de uma temática, olha, para lá de interessante, a importância do Evangelho de Jesus para o exercício da mediunidade. Então, Simão, como combinado, você fala aí por uns 20 minutos, mais ou menos, a respeito dessa temática, e depois nós abrimos para as perguntas, ok? Podemos começar assim? Podemos. Eu vou falar entre 19 e 21 minutos. Perfeito. Tá perfeito. Então, conosco, Simão Pedro de Lima. Falar de evangelho, na verdade, não é a importância do evangelho para a mediunidade, é a importância do evangelho para nós, para a nossa vida, né? Porque quando falamos de evangelho, nós falamos do Cristo, nós falamos dos ensinos que ele aqui nos deixou. E para essa conversa nossa, apenas para fins didáticos, nada mais do que isso, só para fins didáticos, nós vamos talvez dizer que talvez a mensagem possa, para esse nosso caso, resumir-se em 3 palavras: amor, humildade e exemplificação. De certa forma, é isso que nós vemos nos evangelhos. A amorosidade do próprio conteúdo dos ensinos, o mandamento maior, assim chamado, o amor, o amar, a humildade na conduta, no relacionamento com as pessoas, e a exemplificação nos atos. De nada adianta conhecer, saber, se não se faz, se não se aplica. Nada adianta conhecer e aplicar e ter o orgulho, a prepotência. Então é preciso que nós harmonizemos, quando falamos de evangelho, o amor, a humildade e a exemplificação. Jesus era para nós um exemplo de humildade, um exemplo de amorosidade. E é justamente isso que nós precisamos transportar para nós, para o exercício da mediunidade. Uma mediunidade com amor, uma mediunidade em que o médium seja uma pessoa humilde, que entenda a grandiosidade do efeito e não de si mesmo, e a exemplificação, de colocar em prática o conhecimento, o ensinamento que recebe. É importante que isso fique claro para que nós possamos chamar de mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus é, além de estudar o caráter técnico da mediunidade, ou seja, o adestramento, o treinamento, além de estudar o caráter intelectual da mediunidade, que são o próprio conhecimento da ciência mediúnica, exercermos a mediunidade com amorosidade, respeito aos espíritos, respeito às pessoas. Então, é o caráter moral que nós chamamos.
porque no desenvolvimento do próprio médium, no seu processo educativo da mediunidade, ele desenvolve-se, ele educa-se no aspecto técnico, no aspecto intelectual e no aspecto moral, que não é o aspecto moralista, é o aspecto da reflexão sobre o bem proceder, o bem sentir, o bem fazer. Né? É esse o aspecto que nós depreendemos do Evangelho para a mediunidade. A mediunidade, ela é o elemento que permitiu com que as vozes dos céus falassem conosco. A mediunidade é o canal, o veículo pelo qual transitam, ou pelo qual, melhor dizendo, se une os dois mundos, o mundo material, o mundo espiritual. É um canal que precisa da amorosidade para que esse trânsito do mundo espiritual para o material e também do material para o espiritual aconteça. Não por outro motivo, Emmanuel, quando foi concitado a responder qual é a verdadeira definição da palavra mediunidade, que é a questão 382 do livro Consolador, ele foi dizer que a mediunidade seria aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Vejamos que ele a chama por luz, porque a mediunidade é para iluminar. A mediunidade não é para soberba, não é para tornar alguém especial, é para iluminar. E a iluminação nós a teremos não pelo intelectualismo vazio, mas pela a intelectualidade desenvolvida pelo amor. É como se colocássemos o sentimento na razão, para que pudéssemos, então, desenvolver essa atividade como luz, como algo que é para iluminar. Iluminar aqueles que estão no mundo espiritual, não necessariamente. Iluminar a nós que aqui estamos. A mediunidade, essa luz que clareia os caminhos dos que aqui estamos, por meio das histórias que nos chegam dos que no mundo espiritual já estão, e nos contam os seus caminhos percorridos, as desditas, as beatitudes. Serve-nos a mediunidade como um mecanismo para aprendizado nosso sobre o bem viver, diferentemente do que muitos acham que a mediunidade é para esclarecer os espíritos. É fácil nós pensarmos e entendermos isso. Basta que nos perguntemos como acontecia antes do advento do espiritismo. Porque reuniões mediúnicas só passaram a acontecer nessa forma sistematizada a partir da codificação. Então, quer dizer que antes do advento do espiritismo não havia orientação aos espíritos desencarnados? Lógico que havia. Os próprios desencarnados assim faziam. E se nos permitem participar desse processo, é para aprendizado nosso também. A finalidade das comunicações não é só esclarecer espíritos, é esclarecermos nós, os espíritos encarnados, por meio das histórias, dos fatos, dos relatos, das orientações que os espíritos nos trazem, como que a nos indicar a consequência ou as consequências dos diversos atos praticados. Por isso ela é essa luz que Emmanuel nos coloca. E é interessante essa questão 382, porque Emmanuel nos traz algo que, na leitura do que ele coloca, ou ao que ele alude, que é o capítulo 2 do livro de Joel, lá no Velho Testamento, que também está no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, que é essa fala que ele diz que seria aquela luz derramada sobre toda a carne. Quando ele fala sobre toda a carne, ele nos chama a atenção para a profecia de Joel. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. É a isso que Emmanuel se refere quando ele, então, nos leva a Joel. Nos leva a Joel dizendo que a mediunidade é aquela luz
que seria derramada sobre toda a carne. E Joel diz, eu digo, que não foi Joel quem disse. Eu digo, era ele repassando o que o mundo espiritual dizia. E aqui nessa resposta, Emmanuel vai dizer que quem dizia a Joel era o divino mestre. Vejam como ele diz, é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino mestre. E a profecia de Joel é essa promessa. Naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. E acrescenta Emmanuel nessa frase, que foi trazida por Jesus, essa ideia, prometida por Jesus, essa ideia da mediunidade, da manifestação da mediunidade, e que teria um dado momento para isso, naqueles dias. E Emmanuel vai dizer no final dessa resposta, do primeiro parágrafo, ele vai dizer que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra. Do Consolador atualmente em curso na Terra, do Espiritismo. Daí entendemos por que o fenômeno mediúnico pululou na segunda metade, ou no final da primeira metade, iniciando a segunda metade do século XIX. Esse momento que Emmanuel disse aos tempos do Consolador atualmente em curso na Terra é aquele pronome demonstrativo, denotativo que Joel utilizou naqueles dias. Ou seja, haveria um momento certo para que essa fenomenologia acontecesse. E tudo isso prometido pelo Divino Mestre. E por ser prometido pelo Divino Mestre, ou prometida pelo Divino Mestre, essas manifestações, Emmanuel segue na definição, no segundo parágrafo, mostrando-nos a finalidade da faculdade mediúnica, da mediunidade em si. Ele escreve no segundo parágrafo dessa questão 382, que se a mediunidade, se a missão mediúnica, assim ele diz, se a missão mediúnica tem suas lutas e os seus percalços, é também a melhor oportunidade de progresso e redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Progresso e redenção. Progresso pelos ensinos que nos chegam dos espíritos. Redenção pelo exercício da própria mediunidade no ato de servir, de ser útil. E é esse o aspecto que vem do Evangelho, o aspecto da utilidade. Tudo que nós fazemos tem que ter uma utilidade para as pessoas, para nós mesmos, para a sociedade. Tudo que advém do Evangelho precisa ter a amorosidade para a convivência. Tudo que advém do Evangelho precisa ter a exemplificação daquele que propugna por levar a mensagem, seja pelos canais mediúnicos, seja por canais outros não mediúnicos. E é importante nós observarmos que isso já vem sendo trabalhado há tempos, em relação à ideia da seriedade, da utilidade e da respeitabilidade aplicadas à mediunidade. Se nós olharmos lá no Gênesis, lá no Velho Testamento, no Pentateuco, no livro Deuteronômio, no livro Levítico, se olharmos o capítulo 19 do livro Levítico, se olharmos o capítulo 18 do livro Deuteronômio, nós veremos Moisés proibindo a forma do exercício da mediunidade. Moisés não proibia a mediunidade, não se proíbe aquilo que é da natureza. A mediunidade é da natureza espiritual. Ele não tinha como proibir. Mas o que ele ali proibia? A maneira pela qual as pessoas exerciam os dotes mediúnicos. E por que eu digo a maneira? Nós encontramos a resposta para isso no capítulo 11 do livro Números, também da Lavra de Moisés, também do Pentateuco. No capítulo 11 do livro Números, nós temos uma passagem que envolve o grupo dos 70 anciãos, Moisés, Josué e 2 outros israelitas, chamados Eudade e Medade. Aos 70 anciãos, ao grupo dos 70, era permitido o uso dos dons proibidos, daqueles contidos no Levítico e no Deuteronômio. Profecia, conversação com os mortos e outros dons proibidos. Aos 70 era permitido, o que percebe-se que não havia, então, uma proibição absoluta, ela era relativa. E, num dado momento, terminando a reunião desses 70, saindo da tenda, chega uma pessoa para Moisés e diz: Senhor, eis que 2 que não fazem parte dos 70, são eles Eudade e Medade,
estão usando os dons proibidos. E Josué diz assim, vamos proibi-los. E Moisés diz para Josué, não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses dois. Vejamos a frase. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses dois. E o que eles estavam fazendo? O exercício dos dons proibidos. Então a proibição não era o dom, era a forma do exercício. Em outras palavras, esses dois fazem de maneira respeitosa, de maneira séria, de maneira útil. Então, eles podem fazer. E quem nos dera, se além desses, todos em Israel fizessem dessa forma. Então, percebemos que desde o primeiro registro que nós temos na estrutura judaico-cristã, nós vemos isso em Moisés. Essa preocupação, não com o dom, mas com a forma de exercer esse dom. Depois nós temos em Paulo, capítulo 12, da sua primeira carta aos Coríntios, em que ele vai dizer, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Mostrando que os dons do Espírito, a faculdade mediúnica dentre eles, é para utilidade e não para futilidade. E não para divertimento, e não para engrandecimento pessoal, prepotência. Então dizia o apóstolo, vários são os dons, mas um só é o Senhor, ou seja, Deus. Tudo advém da nossa própria criação em Deus. E ele descreve os dons. Há dons de profecia, há dons de falar em línguas estranhas, há dons de entender línguas estranhas, há dons de ver os espíritos. Ele descreve os dons mediúnicos na sua carta 1 aos Coríntios, capítulo 12, e vai dizer, os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Depois chegamos em Kardec, capítulo 26 do Livro dos Médiuns. E ali no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, nós temos Kardec dizendo, fazendo uso até de uma paráfrase de um ditado latino, de um adágio latino que diz sancta sunt tacitunda santis, que significa coisas santas devem ser tratadas com santidade. Kardec vai usar essa frase ao se referir à mediunidade, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente. Ou seja, a mediunidade é uma coisa séria, que deve ser exercida com seriedade. Ele escreve justamente no capítulo dai de graça aquilo que de graça recebestes, chamando a atenção para a mediunidade, a seriedade. Então nós vemos que na estrutura judaico-cristã e espírita, a ideia de respeitabilidade, utilidade e seriedade estão presentes. E essas ideias, respeitabilidade, utilidade e seriedade, estão justamente na estrutura tríade do amor, humildade e exemplificação. O amor que nos permite desenvolver-nos e desenvolvermos a própria humildade. E a humildade que nos permite servir, ser útil, respeitar as pessoas. Essa é a importância de termos esse evangelho em nós. Estudar os evangelhos para extrair deles, não a intelectualidade vazia das letras, mas um ensinamento contido no espírito das letras. Nessas letras que nos tocam a alma, que nos falam ao coração, que Jesus bem foi dizer, graças te dou, ó Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. A simplicidade e a humildade. Como a nos dizer que não devemos criar complexidades para o exercício da mediunidade. Que não devemos criar excessivos senões. Que não devemos fazer da mediunidade algo como que uma extraordinariedade, quando, na verdade, ela é uma comunalidade, como vemos no capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Quando Kardec nos diz, todos pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns, pois é algo que pertence a todos nós, que a exteriorização dela, da mediunidade, dependerá de um organismo predisposto, como Kardec coloca nessa mesma definição. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médium.
Todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cujo fenômeno se dá de maneira evidente, de efeitos patentes, o que depende de um organismo predisposto. Escreve ele nesse capítulo 15 do Livro dos Médiuns. Chamando a atenção para esse aspecto da mediunidade com seriedade, da mediunidade com Jesus. E para os médiuns, encerrando esses nossos 20 minutos, para os médiuns, que muitas vezes se sentem criaturas especiais, criaturas únicas, nós precisamos pensar. Porque se Emmanuel coloca que é para a redenção, se a mediunidade é para a redenção dos seus filhos misérrimos, ele também, ao falar isso, ele está nos dizendo que se é redenção, porque há algo a ser redimido. E a mediunidade é uma oportunidade para progresso e redenção. E para corroborar essa ideia para com os médiuns, Emmanuel nos fala no capítulo 11 do livro Emmanuel, quem são os médiuns em sua generalidade? E ele mesmo responde à pergunta. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Então nós vemos, não são todos, claro, ele diz, na sua generalidade, ele não diz na sua totalidade, mostrando-nos que a mediunidade é uma forma de redenção, é uma forma de reparação, se bem exercida. E para bem exercê-la, as orientações de amorosidade, humildade e exemplificação advêm do Evangelho. E só fazendo uma correção, parece-me que eu falei capítulo 15 da definição de Kardec, é capítulo 14 da definição de médium lá no Livro dos Médiuns. Pode ser que eu tenha até falado 14, mas agora acho que falei 15, então estou corrigindo, capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Bom, nós temos uma pergunta que já está, né, chovendo aqui de pergunta para nós, mas você acabou já até tocando nesse assunto, de repente a pessoa espera, né, que você dê mais algumas informações a respeito disso. Olha só a pergunta. A mediunidade é uma opção do espírito? Ou seria um compromisso ou uma missão? E como o médium pode diferenciar os atos de compromisso e as atitudes de uma missão? Vamos lá, vamos voltar em Emmanuel, né? Na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. Então, temos sim médiuns missionários, temos. Mas a grande maioria não são os missionários. São as almas que estão buscando o seu resgate. É uma opção, de certa forma, sim. De certa forma. Por que eu digo de certa forma? Isso nos leva à questão 258 do Livro dos Espíritos, que abre o tópico escolha das provas. Se nós escolhemos os gêneros de provas, porque lá diz, o espírito, quando no estado errante, tem consciência dos fatos que lhe ocorrerão durante a vida corpórea, e os espíritos respondem, ele mesmo, o espírito, escolhe o gênero de provas pelo qual passar. Então, escolher o gênero de provas cabe a nós no nosso processo reencarnatório. E dentre os gêneros, temos a escolha do exercício da mediunidade, não é a escolha da mediunidade. Porque a mediunidade é nossa, é do espírito. Agora, a exteriorização. E essa exteriorização, nós vemos Kardec dizendo, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que depende de um organismo predisposto, e vemos da mesma forma Kardec dizendo, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que a mediunidade radica-se no organismo. Então, significa que nessa escolha para o exercício da mediunidade, nós imantamos uma estrutura na estrutura reencarnatória, uma condição de uma formação biológica corporal que permita as condições para a exteriorização da mediunidade. Então, sim, de certa forma, é uma escolha. A questão de missão ou não. A questão de ser missão ou não, se olharmos de forma genérica,
todos temos uma missão na vida, nos melhorar e contribuir para a melhoria dos outros. Nesse sentido de gênero, sim. No sentido de especificidade, a grande maioria são provas, são comprometimentos do passado que nos fizeram comprometermos-nos com o exercício da mediunidade em prol do progresso e da redenção. E como diferenciar um do outro? Eu diria, talvez, observando a conduta daqueles que nós entendemos por missionários, como tivemos o caso de Chico e diversos outros que fizeram da mediunidade um mandato de amor. E aí sim nós vamos avaliar se nós, os médiuns, somos missionários ou não. É mais tranquilo observar dessa forma. Simão, você também já falou do assunto, mas a gente gostaria de reforçar, a gente vê hoje ainda muitos médiuns que eles estão muito mais apegados ao fenômeno e acham que não precisam estudar, que não precisam participar de nenhuma outra atividade na casa espírita, e a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a importância e a necessidade do estudo na prática mediúnica e se há diferença na qualidade na prática mediúnica realizada por médiuns evangelizados e por médiuns não evangelizados. Veja, como eu disse antes, nós temos, da educação mediúnica, desenvolvemos 3 caracteres. O caráter intelectual, não no sentido intelectualismo, vazio, intelectual, ou seja, o estudo. Kardec nos fala, no livro Obras Póstumas, sobre o estudo, no Projeto Espírita de 1868, ele nos fala que um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver o gosto pela ciência e de formar adeptos esclarecidos. Adeptos esclarecidos. Como fazer algo se não se sabe o que é esse algo? Se não se estudou esse algo? Dona Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela nos diz assim: estudar o espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Ou seja, não temos desculpas para não estudar. A mediunidade, o exercício da mediunidade com consciência de causa. O livro dos médiuns, ele é digamos que a porta que se abre para sairmos do senso comum para o senso crítico. O que é o senso comum? Eu acho que mediunidade é assim. O que é o senso crítico? Mediunidade é assim, por demonstrações, por estudos, por provas que vemos no livro dos médiuns. Então, o que é o mesmo que perguntar para um médico se ele não estudou. Como ser médico se não estudar? Como ser advogado se não estudar? Como ser engenheiro se não estudar? Como ter um ofício, seja qual for, se não conhecer esse ofício? Ninguém pode exercer de forma boa, de forma produtiva, de forma útil, aquilo que não conhece. A mediunidade não está mais para aprendermos pelo erro e pelo acerto. Nós temos obras e mais obras boas, sérias, que fizeram estudos profundos da mediunidade, a começar pelo Livro dos Médiuns, que Kardec, inclusive, dá um subtítulo a ele, não só Livro dos Médiuns, ele chama de Guia dos Médiuns, basta olhar a segunda capa, Guia dos Médiuns ou Evocadores. Então ele mostra que é o guia. E muitas vezes perguntamos quais são os médiuns que realmente estudaram o Livro dos Médiuns. Quais foram os médiuns, por exemplo, que estudaram o capítulo 19 do Livro dos Médiuns, que fala da influência dos médiuns na comunicação? E um médium não estudado, ou que não estuda a mediunidade, ele pode muitas vezes influenciar negativamente nas comunicações, interferindo com seus próprios pensamentos, suas próprias vontades. Então o estudo é fundamental. Não há dúvida que a produtividade de um e outro, com conhecimento e sem conhecimento, são diferentes. Mas não se aparta o estudo do caráter ou do caracteres, de um dos caracteres, que é o moral. Então, caráter intelectual, caráter moral e caráter técnico. O que é caráter técnico? Treinar na mediunidade. Treinar, sim, por que não? Porque são faculdades, são exercícios que vão sendo desenvolvidos, que o médium vai, aspas, adestrando
Basta olhar quantas comunicações Chico jogou fora quando Emmanuel pediu que queimasse, dizendo a ele, isso era só treinamento. E quantos médiuns, por não conhecer esses aspectos, tão logo recebem as suas primeiras mensagens, já querem publicá-las em livros, sem avaliar o seu conteúdo, sem perceber que nessa fase de adestramento, de treinamento, o caráter técnico, é onde nós vamos diminuindo o aspecto anímico, vamos diminuindo a influência do próprio médium nas comunicações. Como Jesus bem nos explicou, né, numa parábola, primeiro a semente, depois a árvore, depois a espiga e depois o grão. Veja como ele fala. Primeiro a árvore, depois a espiga, depois o grão. Ou seja, primeiro conhecer, desenvolver e depois produzir. Então é necessário esse aspecto. E Kardec chama a atenção disso, essa pergunta de seria melhor ou não a produção mediúnica, não quantitativamente falando, qualitativamente falando, ele chama atenção para isso no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, é o item 226, posso estar enganado, mas é o capítulo 20. Se não for o 226, leia o capítulo 20 inteiro, vai ser ótimo. E lá ele vai dizer que a mediunidade não foi feita para transformar uma ou duas pessoas, ela foi feita para transformar a humanidade. E como transformar a humanidade sem um conhecimento prévio do que se vai fazer? E ele acrescenta que um médium é um instrumento muito pouco importante como indivíduo. Ou seja, ele é para servir, não se servir. Servir. E aí pondera ele que chegará o tempo em que os bons médiuns serão em número tal que não precisarão mais os espíritos usarem dos maus instrumentos que utilizam. Ou seja, aí fica claro que o médium mais bem preparado, caráter intelectual, caráter moral, caráter técnico. É isso que nós chamamos de estudo. Essa tríade. Conhecer questões morais internas, ou seja, o moral, não a moral, e a questão de desenvolvimento, treinamento, experiência. Esse conjunto nós chamamos, então, de educação mediúnica. E um médium educado, sem dúvida, será muito mais útil aos propósitos da própria mediunidade. É isso que nós, então, chamamos de mediunidade com Jesus. Aí a gente lembra ainda no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 2, quando os espíritos dizem que a mediunidade independe de quaisquer fatores. O uso que fazemos dela depende diretamente do nosso grau de moralidade. Perfeito. A mediunidade em si, ela é amoral, ela não tem moral, ela é desprovida de moral. Ou seja, agora o exercício pode ser moral ou imoral. É outra coisa. Agora, a mediunidade em si, ela é moral, como a visão. A visão, ela não tem ela é amoral, a visão. Agora, como eu utilizo a maneira de enxergar e interpretar, depende do moral. A fala por si, o dom de falar, ele independe. Agora, o que eu estou falando depende do moral. Né? Então, a mediunidade é da mesma forma. Ela por si só não é ruim, não é boa. O exercício que se dá, ou a forma de exercê-la, sim, pode levar a efeitos ruins ou bons. Mas aí já não é uma questão da mediunidade, uma questão da índole do médium. De cada um. Simão, você está comentando aí e assim fica bem claro, né, a responsabilidade que é exercer a mediunidade. E nós temos tido oportunidade em nossos encontros com juventudes de ver em crianças de 14, 15, até menos, e jovens ainda naquela idade de dificuldade de ser assertivos na profissão, no estudo, até no caminho, nas escolhas da vida, e já sentindo a influência mediúnica. Diante de tantas incertezas, como orientar esses jovens para que eles possam, né, conduzir bem a mediunidade deles, uma vez que tem que definir emprego, estudo, relacionamento familiar, namoro, amizade, essa fase é tão conturbada. Como dar essa segurança e orientar para essa mediunidade com Jesus a nossa juventude? Bom, Paulo, a mediunidade, ela é
nossa, ou seja, é da pessoa, é uma estrutura do espírito, que radica, como diz Kardec no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, radica-se no organismo. E não depende de idade para que ela se manifeste, mas para exercê-la da forma ostensiva que dizemos, é preciso maturidade. E a maturidade, nesse mundo que vivemos, no estágio social que estamos, antropológico que estamos, a maturidade não chega com 14, 15 anos, 16 anos. Por que não? Porque as demandas sociais são muito intensas e muito grandes, e é preciso um preparo para se chegar a atender essas demandas sociais de emprego, de profissão, como você disse, de estudo. Então, no passado, uma pessoa com 14, 15 anos, no passado que eu digo bem remoto, com 14, 15 anos, tinha uma maturidade para a sociedade daquela época, que pedia o quê? Um quarto ano de grupo, ou um quarto ano lá de ensino infantil, né, uma quinta série, e isso já era suficiente, não precisava mais do que isso para cuidar de gado, bater pasto. A mulher precisava saber cozinhar, lavar casa, limpar casa, cuidar de criança. Então, 14 anos tinha maturidade para isso. Hoje, a sociedade pede muito mais do que isso. Hoje, a questão da profissão é homem e mulher, o trabalho é para todos nós. A formação intelectual, acadêmica, não dá mais para viver no mundo e interagir com o mundo com um quarto ano. Por quê? Porque as demandas sociais aumentaram. Então, fez com que a idade para a maturidade avançasse também e chegasse em uma idade que no passado seria uma idade até velha já, 30 anos, 25, 20 e poucos anos, ou seja, enquanto está se formando. Uma pessoa com a formação completa vai se formar com seus 30 anos, quando fizer tudo o que precisa, estágios, residências e etc. Então, veja que é uma questão de maturidade. Então, como lidar com essa questão naquele jovem que está passando por todas essas situações? Como eu disse no início, eu trabalhei muito com jovem, dando aula de história no ensino médio, nos cursinhos da época, chamavam nos cursinhos, e quando você perguntava a um jovem que profissão ele ia escolher, que curso ele ia escolher, curso superior, aquele jovem que estava mais decidido, ele tinha 3 cursos na cabeça. O que tinha certeza do que queria. Eram no mínimo 3. Eu quero fazer direito, engenharia ou medicina. Ou seja, nenhum tem nada a ver um com o outro. Mas era o que vinha na cabeça. O normal dos jovens era ter 5, 6 opções. Não, eu quero fazer isso, não der, eu faço isso, faço isso. Ou seja, é uma fase difícil de escolhas. Então, essa não é uma fase para se exercer a mediunidade. Não se tem o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico, o equilíbrio mental e a própria maturidade. Não é a questão de maturidade fisiológica, é a maturidade de consciência emocional. Então, não se deve desenvolver. E o que fazer quando acontecem, então, essas manifestações? Cuidar e não desenvolvê-las no sentido de trabalhos mediúnicos efetivos. Para quê? Cuidar dessa mediunidade com a fluidoterapia, com a orientação, a pessoa aprendendo a lidar com essas questões fenomenológicas nela e a ir educando-se para que isso não seja ostensivo, o passe. Então, tem mecanismos para isso, e não simplesmente levar-se para um desenvolvimento mediúnico. Há casos, que aí volto para aquela ideia dos missionários, ou daqueles que estão em alto grau de provação, que acaba que, na tenra idade, ainda na infância, a faculdade se manifesta. Mas, mesmo assim, não se leva para um trabalho mediúnico quem não tem ainda a maturidade psicoemocional para o desenvolvimento de algo tão profundo, né, e de fundamental utilidade como é o exercício mediúnico. Muito bem. Olha, chegou uma questão aqui de Barueri, São Paulo, olha só. Simão, como dirigente de uma casa espírita, venho me preocupando muito com médiuns ostensivos que trabalham na desobsessão e que relatam diagnósticos de transtornos emocionais delicados e até mesmo graves. Como devemos agir? Bom,
Se são transtornos psicológicos, emocionais, como você disse, precisa de tratamento clínico para isso. Né? Não é uma questão de mediunidade desajustada, como muitos colocam. É preciso que nós tenhamos muita tranquilidade e seriedade para lidar com essas questões. Nem todos, nem toda desordem emocional, psicológica tem por fundo a mediunidade, tem por fundo os aspectos obsessivos. Basta observar quando Kardec trabalha essa ideia da obsessão. Então, muitos confundem, dizem, não, isso é mediunidade, precisa ser desenvolvida. Não, a questão não é essa. É preciso avaliar todos esses outros aspectos. Se a pessoa tem uma desordem emocional, uma desordem psicológica, há um tratamento clínico para isso, há profissionais devidamente habilitados para isso. E cuide-se disso primeiro. Depois, se cuidado disso, tudo isso harmonizado, e houver sinais mediúnicos, aí sim pode-se pensar no trabalho mediúnico, mas o trabalho mediúnico, ou seja, o estar ali na reunião mediúnica, não é uma coisa que se faz no estalar de dedos. A pessoa precisa, o médium precisa conhecer e saber bem a responsabilidade que vai assumir, o compromisso que vai assumir, ter devidamente se preparado para isso, ter estudado para isso, estar disposto a conviver com uma equipe, um grupo de pessoas, para ter harmonia de sentimentos com essas pessoas. E uma pessoa com desordem emocional e afetiva tem dificuldade de relacionamento. A reunião mediúnica, diz Divaldo, é um ser coletivo. No livro Diretrizes de Segurança, ele diz que a reunião mediúnica é um ser coletivo. Então é preciso que nós entendamos o nosso papel numa reunião mediúnica como um órgão de um organismo maior, um membro de um organismo maior, que forma-se um ser coletivo, que é a reunião mediúnica. Então, que tomemos cuidado em não confundir situações psicoemocionais de faculdade mediúnica. Simão, tem um youtuber aqui que fez uma pergunta que talvez complemente, já foi um pouco respondida, mas tem uma necessidade de uma complementação. Ele pergunta, Luciane Bonésio, veio pelo YouTube e pergunta o seguinte: muitas vezes a mediunidade é tratada como algo de extremo sofrimento. Emmanuel fala como oportunidade de redenção e Kardec nos ensina a ser algo natural. Como podemos melhor compreender a mediunidade como redenção? Veja, é o que acabamos de dizer no início, a questão 382 do livro Consolador, né? Que Emmanuel fala que se a mediunidade tem suas lutas e seus percalços, é a maior oportunidade de progresso e redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. O aspecto do sofrimento, isso não está na mediunidade, isso está nas pessoas. Nós temos uma cultura de sofrimento que, se não houver sofrimento, não tem mérito. Nós temos uma cultura de sofrimento que Dona Joana de Ângeles chama de sofrimento por condicionamento. Né? Quantas pessoas há que dizem assim, eu morro de medo quando o sofrimento chegar. Por que ele tem que chegar? Não, porque eu nunca sofri, todo mundo sofre. Quando eu chegar em mim, Deus me livre. Por que tem que sofrer? Sofrimento é consequência de atitudes. Então a mediunidade ela não é algo para fazer médium sofrer. A mediunidade não causa problema, a mediunidade evita problema. Muitas vezes as pessoas entendem, mas a mediunidade traz muitos problemas. Não, ela evita problemas muito mais sérios, porque ela tem um aspecto redentor. Imaginemos esse aspecto redentor. Vamos fazer um exercício aqui, apenas didático. Estou lá no mundo espiritual e aí me chamam para eu me reencarnar. Fala, futuro Simão, você vai se reencarnar? Vamos dar uma olhadinha aqui na sua condição reencarnatória. Aí vão lá, né, e pegam o meu histórico de vida, de existência, e pega lá umas 1000 e poucas páginas de virtudes. E eu olho assim, aquele calhamaço de virtude, 20.000 e poucas páginas, tudo feliz. E eles falam, agora vamos pegar os seus débitos. E traz lá umas 500.000 páginas de débito, de maneira tal que as virtudes quase que desaparecem. E aí eu penso assim, se eu reencarnar com esse saldo devedor, eu vou reencarnar, não vou conseguir nem plasmar meu corpo, vou nascer uma bola. E os espíritos dizem assim, não, mas se você exercer a mediunidade, você pode redimir-se nesse aspecto. Vai perfeitamente em condições de saúde e para você trabalhar. E aquele trabalho que você faz tem um efeito reparador.
e você vai poder, então, redimir-se. E não vai precisar nascer uma bola, não. E aí o que acontece? Eu digo assim naquele momento, então me arrume umas 5 faculdades mediúnicas, por favor, para garantir que não vai me faltar a condição de redenção. E reencarno-me com essas 5 faculdades mediúnicas que eu falei, me dá lá essas faculdades que eu vou precisar de usar para que eu não vire uma bola. E aí o que acontece? Chega aqui na Terra, deixo de exercê-la, não quero exercê-la. E o não exercício me causou problema. Não, é que o exercício evitaria o problema. E aí começa a ficar meio com carinha de bola, ou seja, aquilo que eu teria que resolver, que passar, pelo que eu teria que passar, eu passarei. Mas se exercer a mediunidade, eu atenuarei. Então a faculdade mediúnica é redentora, ela evita situações problemáticas e não causa situações problemáticas. Então é o viés do olhar que tributa à mediunidade um aspecto sofredor. Não. Como sofredor, se é o canal dos 2 mundos, não, é algo para soerguimento da própria pessoa. Vejamos Emmanuel dizendo lá, é a maior oportunidade de progresso e redenção. Progresso. Como progresso é sofredor? O meio, a dificuldade pode existir, sim, não há dúvida nenhuma, mas o resultado sendo progresso, por que então isso? Então isso é mais de uma cultura de sofrimento. Há pessoas que sofrem porque estão sofrendo, e por isso sofrem, e por sofrerem, sofrem, e por sofrerem, sofrem, ou seja, sofrimento advindo do próprio sofrimento. Sofrimento por impermanência. As pessoas querem que tudo fique do jeito que está, para que não tenha nenhum revés. E sofre nessa permanência dentro de um mundo de impermanência. E sofre por condicionamento. Como se fosse assim, você já deu sua sofridazinha hoje, né, como se fosse um condicionamento, e não é assim que acontece. Então, olhemos a mediunidade como um elemento, veja como Emmanuel a chama, luz. Luz. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. E vejamos ainda o que Kardec fala, quando ele nos mostra, no capítulo 14, que a mediunidade é natural, é da natureza. Todos somos mais ou menos médios, diz ele. Didaticamente, usamos o termo médium, como Kardec propõe na segunda parte dessa definição, para aqueles cuja percepção, as influências são ostensivas, são patentes. Então, usamos esse termo. Mas veja, é da natureza. É da natureza a própria mediunidade. Agora, se nós dermos um desvirtuamento ao exercício mediúnico, se não exercermos a faculdade dentro dos propósitos de utilidade, de seriedade, de respeitabilidade, aí sim estaremos incorrendo em dificuldades não pela mediunidade, mas pelo mau exercício da mediunidade. Então não tem esse caráter de sofrimento, tem o caráter justamente de soerguimento, progresso e redenção. Mas aí, né, Simão, tem que manter a perspectiva de espírito imortal, né? Aí você fez uma análise contábil de várias existências. E muitas vezes a gente esquece que é imortal. E principalmente quando tem medo de morte, né? Tem medo de morrer e fala que é imortal. É uma coisa assim, incongruente, né? Não, eu sou imortal, mas tem medo de morrer. Não vai morrer. Pode desencarnar, mas não vai ter esse aspecto da extinção. E é importante esse aspecto, Paulo, que Kardec chama atenção para a ideia da imortalidade da alma no capítulo 3 do livro A Gênese, quando ele diz que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Por que poder moralizador? Porque sabemos que não morremos, que continuamos existindo e tudo que fazemos reverbera. Reverbera em nós mesmos, reverbera na nossa existência. Nós temos uma vida só, que ora estamos encarnados, ora desencarnados, mas é uma vida só. Porque se eu tiver mais de uma vida, eu não sou imortal. Então eu tenho várias encarnações. E encarnação não é sinônimo de vida. Encarnação é uma etapa da vida. A etapa que eu estou na carne e a etapa que eu estou fora dela. Então a gente não pode confundir reencarnar ou encarnar como se a encarnação como se fosse vida. A encarnação é parte da vida, mas não é a vida. E a mediunidade justamente é o veículo pelo qual se comprovou a imortalidade da alma. Porque muitos diziam a vida continua depois dessa vida, por assim dizer. Mas não mostravam. E nós podemos até fazer uma digressão, se o tempo permitir, nós podemos fazer uma digressão utilizando as revelações, as 3 revelações, Kardec, Moisés, Jesus e o Espiritismo, e colocar nesse viés da imortalidade. Vejamos que Moisés
revelou-nos, ou fortaleceu-nos a ideia da revelação de Deus único, de um Deus criador, de um Deus legislador, mas nada falou de uma vida depois da vida material. Ele nada falou de um outro mundo. Moisés apenas falou desse mundo. Honrarás teu pai e tua mãe para que tenhais longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. A preocupação do Gênesis em contar a idade das pessoas, dividindo essa contagem de idade em 2 períodos, antes de andar com Deus e depois de andar com Deus. Antes de andar com Deus era menos anos. Quando se andava com Deus, vivia N anos. Né? Por exemplo, Abraão, até andar com Deus, viveu 100 anos. Depois de andar com Deus, viveu mais 300 anos. E assim vai, Matusalém, a figura parabólica de Adão. Sempre essa preocupação. Por quê? Porque a ideia de recompensa era na terra. Porque não se falava de uma vida depois, não se falava de um mundo depois. Nesse sentido, vem Jesus e fala o quê? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele vai dizer que existe outro mundo. É necessário que eu vá para preparar-vos o lugar. Se eu não for, vós também não podereis ir. Então ele vem nos mostrar, na casa do meu pai há muitas moradas, mostrando que existe um outro mundo. Então o que ele acrescenta nesse sentido, naquilo que falava Moisés? Que não era só nesse mundo, existia um outro mundo. Mas Jesus não descreveu esse outro mundo. Jesus não disse como eram essas moradas na casa do pai. E nesse sentido, então, na terceira revelação, o que vem? Como é esse outro mundo? Moisés fala deste, Jesus fala do outro, e o Espiritismo vem dizendo como é o outro. Como ele descreve o mundo espiritual e acrescenta a inter-relação entre esses dois mundos. E a inter-relação entre esses dois mundos, que é a questão 84 do Livro dos Espíritos, a inter-relação entre esses dois mundos, como se deu? Como se percebeu? Pela mediunidade. Por isso, Deolino Amorim foi dizer, se no Espiritismo não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina, porque ele não demonstraria a existência do outro mundo, ele não descreveria esse outro mundo. E é justamente isso que a mediunidade permitiu. Então, a imortalidade da alma só foi entendida a partir do próprio fenômeno mediúnico. Bom, agora Regina, nós temos uma pergunta de Goiânia, da Maria Tereza. Ela diz o seguinte: o que fazer com trabalhadores da área da mediunidade que frequentemente faltam aos trabalhos e assumiram deliberadamente como o passe e a desobsessão, e mesmo já tendo sido orientados a respeito do compromisso, ignoram as diretrizes estabelecidas no grupo? O compromisso, a falta dele. Como eu disse antes, é uma questão de maturidade. E a maturidade não anda para e passo com a idade. As pessoas confundem vivência com experiência. Vivência é quantitativa, experiência é qualitativa. Vivência é quanto tempo eu faço uma coisa. Experiência é quanto eu aprendi e transformei essas coisas. Então, há pessoas que têm muita vivência e pouca experiência. Há aquelas que têm muita vivência e muita experiência, ótimo. Tem aquelas com pouca vivência e muita experiência. E tem aquelas com pouca vivência e pouca experiência. Então, o que se percebe no trabalhador da área mediúnica, ou qualquer trabalho em que se assumiu um compromisso, é que se cumpra o compromisso. Aqui em Minas temos um ditado que diz que o combinado não sai caro. Então, se assumimos um compromisso, por que não desenvolver esse compromisso? Se eu não posso desenvolvê-lo, se eu tenho impedimentos diversos, que eu então refaça o meu compromisso, mude o meu compromisso para outro tipo de trabalho, ou reorganize-me para que eu possa prestar o concurso para o qual eu me ofereci, né? Com o qual me comprometi. Então é preciso que haja essa maturidade. Também há que se ter um bom senso para que não haja regras que sejam inaplicáveis por tamanha dureza. Muitos querem colocar rigidez naquilo que pode ser flexível. Uma vez ou outra, dada a profissão da pessoa, ela pode ter uma necessidade de sair, de não poder participar, pode ter um impedimento. Agora, quando é uma deliberada ausência e
e constantemente, repetidamente, essas ausências, e a pessoa diz, não, eu vou quando eu quero, não, aí já não há maturidade nenhuma para pertencer a um grupo. Então é preciso que se analise as causas e observe-se também se as regras, entre aspas, não estão sendo impostas em vez de serem construídas e entendidas. Porque há um brocado latino, né, de Tácito, da Roma Antiga, que ele dizia, quando existem leis demais, o que aumenta é a vontade de fraudá-las, e o que diminui é a possibilidade de aplicá-las. Então, muitas vezes, nós queremos exigir demais sem levar em conta a possibilidade do outro em atender aquelas exigências. Então, cada caso deve ser analisado de per si, cada caso deve ser avaliado individualmente, com os motivos de cada um, mas a responsabilidade e a maturidade são necessárias, é importante para o desenvolvimento, para o exercício da mediunidade. Simão, Oi. Tem uma pergunta bem interessante aqui, olha, da Kelly Moraes. Só uma licencinha, coisas normais da tecnologia. Está acabando a bateria do meu celular, deixa eu colocar a energia nele aqui. Tá bom. Coisa rápida. Tá bem. Então, vamos lembrar, Marcelene, que até que horas que vai nossa live mesmo? Vai até as 9h30. Ok. Quem tiver dúvidas e perguntas, pode postar? Pode postar, que a gente vai fazer, inclusive, uma agora. Ô, Paulo, enquanto o Simão prepara ali, terça-feira que vem, quem vai estar conosco, Paulo? Terça-feira que vem? É. O aniversário do Divaldo? Isso. Bom, em princípio vai ser o nosso irmão João Rabelo, que vai falar um pouco do espiritismo nas telas e um pouco da história do próprio Divaldo nas telas. Ah, então ótimo. Então, Simão, tranquilo agora? Ok. Então, estão me ouvindo? Tive que trocar o fone também. Recarregado, no mesmo lugar, né? A energia da bateria e o fone era o mesmo lugar. Então, eu passei para outra aqui, espero que seja bem o som. Ok. Olha, é uma pergunta da Kelly Moraes. E ela diz assim, é uma forma de venda nossa mediunidade quando queremos ser elogiados? Chamando a atenção para si e não para a missão santa da mediunidade? Eu chamaria uma questão de venda, uma questão pura e simples de vaidade, né? E é interessante nós observarmos que essa palavra vaidade, esse adjetivo vaidade, foi o único adjetivo, esse substantivo vaidade foi o único que recebeu um adjetivo quando os espíritos se referiram a ele no Evangelho segundo o Espiritismo. O substantivo vaidade, eles colocaram o adjetivo tola. Eles disseram tola vaidade. Quando falavam do egoísmo, eles chamaram de egoísmo. Orgulho, orgulho. Quando falaram da mediunidade, chamaram de tola vaidade. Como a nos dizer que é uma tolice a vaidade. Então, pessoas que fazem esperando elogios são vaidosas. São pessoas que ainda não têm uma maturidade para servir despretensiosamente. Então, pode-se dizer uma forma de venda? Sim, no sentido não monetário da palavra, mas no sentido retributivo. Quer ser elogiada, quer dizer, como você é bom, como a sua mediunidade me ajudou, Isso é vaidade. E, dizem os espíritos, tola vaidade. Ok, muito bem. Paulo? Ô, Regina. Eu ia voltar aqui para o capítulo 24 do Evangelho, item 12, o último parágrafo. Então, os espíritos dizem, o bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é... Eu não estou conseguindo ouvir. Oi? Não está ouvindo? Não consegui ouvir. Então, vou Tive algum problema técnico aqui. Regina, está travando mesmo a sua transmissão. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu pedi para o Érico, o nosso suporte, dar uma olhada, e eu vou Vocês aproveitar... Estamos ouvindo, sim, está tranquilo.
Agora, o da Regina, Não estou realmente... ouvindo. Acho que é um problema técnico aqui. Eu vou fazer o seguinte, mais uma vez, pedindo desculpa às pessoas. Eu vou sair do aplicativo e voltar a essa questão do som. Opa, Ok, gente. Ok? Simão, tá ouvindo? não, dei uma saidinha. Mas eu Tá. não estou ouvindo vocês. Perfeito. Gente, tecnologia é isso. Temos que lidar com essas dificuldades. Hoje, a quantidade de pessoas usando os canais de comunicação, tá, praticamente quase todo mundo que está em processo de reclusão familiar, né? Tem gente que chama de prisão familiar, tem gente que chama de prisão domiciliar, tem gente que chama de recolhimento, mas essa fase de isolamento, que é muito importante, está tendo um grande uso da internet. Então, muitas vezes, trava o som, né? Então, a gente conta com a paciência de todo mundo aí. Mas, Regina, enquanto o Simão resgata lá o microfone dele, tem uma questão aqui que... Ah, ótimo. Simão, tem uma questão aqui que ela veio em diversos canais e tem a mesma tônica, né? Que é as pessoas falando que não estão conseguindo ser mais médiums porque as casas espíritas estão fechadas. Outros falando, como que eu posso ser útil se a minha casa está fechada? Como exercer mediunidade se o grupo mediúnico fechou? A gente só é médium na casa espírita? Como que é isso, Simão? Esse é o detalhe, Paulo. Nós somos médiuns, nós não estamos médiuns. A mediunidade está radicada no organismo, a pessoa com ela se comprometeu e vai exercê-la. Agora, o que está sendo colocado nesse momento é que nós não temos como exercer a faculdade das reuniões mediúnicas e não devemos exercê-la fora disso, porque não é essa a proposta feita por Kardec, mas não quer dizer que deixamos de ser médium. Agora, eu posso manter a utilidade que eu tenho como médium, que nós temos como médium, ou os médiums têm, mesmo não tendo reuniões mediúnicas. A prece pelas pessoas, o culto do evangelho em casa, não é para envolvimento mediúnico, mas não quer dizer que nós não sejamos úteis. Se nós podemos continuar fazendo as vibrações, nós temos um grupo aqui na casa que eu frequento, a Casa do Caminho, aqui em Patrocínio, que continua esse trabalho, né, de irradiação. Cada um, num determinado momento, na sua casa, faz a prece, como que uma ligação mental, não para exercício da mediunidade, para manifestação mediúnica no sentido ostensivo, mas para irradiação, para levar às pessoas que estão necessitadas uma vibração, uma oração, se assim quiserem chamar, um passe à distância, embora eu não sou de usar esse termo, é uma irradiação, é uma vibração à distância, pode ser feito isso. Então, nós não estamos inertes, fora da mediunidade, no campo dos estudos, não estamos desenvolvendo os estudos via eletrônica, como agora fazemos, apesar das quedas e não quedas do sinal de internet. Então, nós estamos num momento sui generis. É um momento que, na minha existência atual terrestre, nos meus 55 anos de encarnado agora, eu não havia passado por isso. Então, é uma situação, é um momento sui generis que nós temos que ir respeitando e nos adaptando. Agora, não deixaremos de ser médium, a pessoa não deixará de ser médium pelo fato de não estar ostensivamente trabalhando na reunião mediúnica. Nós podemos servir de diversas outras formas. Regina, conseguiu? Eu acho que ela ainda está com algum probleminha. Enquanto isso, Simão, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer. Achei muito interessante essa pergunta. Olha, é da Maria Cecília da Silva, e ela diz assim: Simão, eu tenho 15 anos. Desculpa, eu acho que essa pergunta não tem nada a ver, mas sabe, um dia eu assisti uma palestra sua em que você falou que Jesus ser crucificado foi o plano B. Como é que explica isso? Eu não entendi direito. Eu tenho quantas horas para falar isso? Na verdade, não foi bem isso que foi colocado, plano A, plano B, não. Veja só.
ela alude ao capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a confissão de Pedro. É algo demorado, mais complexo para analisar, mas em poucas palavras, ali Jesus pergunta aos discípulos, não vamos analisar a passagem, que realmente não dá tempo, mas ele pergunta aos discípulos, o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? Então as pessoas disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou João Batista, ou algum dos profetas ressuscitados. Então veja, em outras palavras, Senhor, ninguém sabe quem que o Senhor é. Um está dizendo que o Senhor é Elias, outro está dizendo que é João Batista, outro está dizendo que é Jeremias, ou em outras palavras, ninguém entendeu. E aí Jesus vira-se para os discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, então, Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus vira-se para ele e diz, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Não foi nem a carne nem o sangue, ou seja, não foi você, Pedro, que disse isso. Em outras palavras, Jesus diz para ele, bem-aventurado é você, Pedro, que não foi você quem disse, mas por inspiração do meu Pai, ou por inspiração do alto. Então, o que você falou não veio de você, veio do alto. O que ele falou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que era o ponto-chave, a revelação base, a pedra angular, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a passagem segue, e depois dessa fase de Jesus perguntar o que o pessoal entendeu, não entendeu, diz o evangelista Mateus, a partir de então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vejamos, a partir de então, significa que até aquele momento cronológico, Jesus não falava de um padecimento. Ele trazia os ensinos. A partir daquela resposta, uns dizem que tu és Jeremias, João Batista, Elias, em outras palavras, não entenderam quem o Senhor é. A partir daquele momento, vejo o evangelista escrevendo, a partir de então, começou Jesus a dizer aos seus discípulos que convinha a Jerusalém padecer dos anciãos. Ou seja, ele iria para aspas, martírio, sacrifício, para fixar a sua mensagem. Qual mensagem? Se apresentar depois da morte, ou seja, que a vida continua. E isso ele fez pelo sacrifício da cruz. Então, quando eu analisava essa passagem, eu fiz uma ligeira digressão, uma ligeira brincadeira, dizendo o seguinte, suponhamos que a resposta àquela pergunta, o que dizem os homens acerca do homem, fosse assim, Senhor, todos dizem que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para que ele iria para a cruz se todo mundo tinha entendido? Como ninguém entendeu na profundidade que precisava, ele então usou desse mecanismo, né, que eu brinquei, plano B, né, que o plano A seria não ir para a cruz, seria o ideal. O plano B foi esse. Então, usei numa forma mais de uma digressão, né, de uma brincadeira, uma digressão, para mostrar que o sacrifício da cruz teve por finalidade concluir algo que ele precisava ter ensinado. Mas se as pessoas tivessem entendido, não precisaria do sofrimento, do padecimento da cruz. Isso está muito claro lá no capítulo 16 de Mateus. E o aspecto ponderado é que Jesus veio e morreu na cruz. Ele não veio para morrer na cruz, ele veio e morreu na cruz. Ele veio para ensinar, ele veio para resgatar as pessoas e foi necessário o sacrifício da cruz para esse resgate, como que corroborando, culminando o seu ensino. Mas se naquele momento, e esse momento se deu mais ou menos 2 anos depois que ele estava pregando, mais ou menos 2 anos. Se naquele momento os apóstolos tivessem dito que as pessoas tinham entendido tudo, que todos estavam dizendo tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, a avaliação deles seria então, agora sim, está tudo certo, né? E não foi bem isso que aconteceu. O ensino, os exemplos não foram suficientes. Então, a partir daquele momento, é que ele traz para o seu discurso a ideia do padecimento, do sacrifício da cruz, para mostrar a vida depois da morte. E é importante, tão forte foi tão forte esse fato, que o apóstolo Paulo foi escrever. E aqui nós vamos entrar no mérito da palavra ressurreição, não é o objeto da nossa análise. Mas na escrita de Paulo, ele escreveu, se Jesus não houvesse ressuscitado, em outras palavras, reaparecido, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Por quê? Ele falava da vida depois da vida. Ao mostrar-se depois da, aspas, morte,
ele corroborou tudo aquilo que ele havia falado. Então, Paulo entendeu esse aspecto dessa forma, dizendo, se ele não houvesse ressurgido, né, ressuscitado, entre aspas, em vão seria a pregação, em vão seria a doutrina. Foi o que Deolina Amorim fez com a mediunidade. Se não houvesse a mediunidade, em vão seria a pregação, em vão seria a doutrina. Então, foi nesse contexto que nós analisamos o capítulo 16, que um dia podemos fazer uma análise dessa passagem, porque ela é muito rica em ensinamentos, até mesmo para a questão de Pedro, Pedra, Pedro Rocha, né, tem toda uma explicação muito colocada ali, bem colocada por Jesus, e o Pedro, aspas, Satanás, né, quando ele diz lá no final da passagem, afasta-te de mim, Satanás, quando o Pedro vai dizer a ele, de modo nenhum deixaremos que te aconteça tais coisas. E Jesus diz a ele, afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Né? Então, é uma passagem muito rica em simbologia. Então, não é a questão de plano A, B, C ou D, é uma questão de ensinamento e aprendizagem. E o sacrifício da cruz foi necessário para a fixação dessa aprendizagem. Muito bem, eu acho que a Maria Cecília ficou feliz com essa resposta. Muito bom. Paulo? Se tinha dúvida, agora já tem muito material de estudo, né? Vai ter que resolver. Simão, você sabe, como diz o poeta, tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente vai ter que começar a encaminhar para o nosso final. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir, então, para Cláudia Euclides tocar uma música, aí depois você volta, faz a sua despedida, e a gente faz encerramento, pode ser? Temos um material riquíssimo aí de reflexão. Então, vamos preparar, então, para o encerramento, né? E vamos cantar a canção Lições do Cristo, de Cacá Rezende, a minha conterrânea de Goiânia, que hoje faz aniversário. Um beijo, Cacá. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar e espalhar as lições do Cristo, o mundo lindo construir. Pra multiplicar e espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Disse pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar e espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar e espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir, amar e servir, amar e servir, amar e servir. Maravilha. A gente aproveita que esses momentos dessas lives também é um momento que tem diversas pessoas assistindo em diversos canais. Se todo mundo sintoniza, muda o padrão mental, imagina o benefício que nós todos recebemos.
Então, Simão, nós te agradecemos e passamos para você fazer as suas colocações finais. Todos vocês, né? Marcelene, Cláudia, o pessoal todo, né? A Regina, Euclides, porque é uma oportunidade de estar com vocês, que para mim é honrosa essa oportunidade, e sinto-me alegre e feliz, né, por rever alguns amigos e poder, de certa forma, participar com vocês nesse momento em que estamos ficando junto das pessoas, porém não perto das pessoas, né? Ou melhor dizendo, perto sem estar junto, sem estar próximo. Nós nos unimos nessa distância. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a todas as famílias dos que estão aqui agora ligados, né, todos nós, e que a paz do Cristo permaneça com todos nós, guardando-nos todos junto dele, né? Deus lhes pague pela oportunidade que me deram de estar aqui com vocês. Simão, a gente, na área de tecnologia, você é da área de direito, eu sou da área de tecnologia, a gente chama isso de telepresença, né? A gente não está próximo fisicamente, mas conseguimos manter uma telepresença e conectar aí, vencendo as grandes distâncias. Regina, você conseguiu ativar seu som? Acho que não, parece que não. Paulo, eu estou ouvindo tudo. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Está ouvindo, Marcelene? Simão, está ouvindo a Regina? Estou ouvindo. Está cortando um pouco. Eu estou ouvindo tudo, mas eu não consigo acessar a tela mais. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, Regina. Eu vou pedir para o Érico botar uma imagem de fundo, então, aí. E você faz a prece final para a gente, pode ser? Pode. Então, Marcelene, obrigado pela sua companhia. Regina, obrigado. A nossa equipe técnica aí, nossa equipe de comunicação, muitíssimo obrigado. Espero que tenhamos sido cada vez mais integrado, né, à proposta de Jesus e colaborar para que a mensagem de consolação atinja o máximo de corações possíveis. E aqui, na proposta que Jesus fala a Paulo de Tarso, né, estamos tentando usar os poderes do Espírito. Já que não podemos sair, reunir, estamos aqui propagando, divulgando aqui na internet essa mensagem. Obrigado a todos. Regina, faz a prece para nós, então. Ok. Então, vamos aproveitando a energia amorosa desse momento, desse estudo, com pessoas de várias partes do Brasil, e vamos unir os nossos corações, unir os nossos pensamentos, buscar o nosso Mestre Jesus, e vamos agradecer a bênção da nossa existência, agradecer a oportunidade do aprendizado, rogar ao nosso Mestre Jesus, para que tenhamos condições de a cada dia, a cada instante, Eu acho que a voz da Regina sumiu. Então, Então, nós sintonia agradecemos. da gratidão dela, a gente agradece a todos, que Jesus realmente encontre espaço em nossos corações neste momento. Boa noite a todos, fiquem todos na paz de Jesus. Que assim seja. Muito obrigada a todos, até mais.